Olha, Vilela, é o seguinte, lá no Antigo Testamento. E aí, pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos fazer aqui uma refutação, né, a esse pastor Augusto Nicodemos. Você vai ver aí o que é um ataque, né, à fé popular. Ele vai dirigir aí vários ataques, né, à nossa fé popular, a fé da única igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. E vamos fazer aí, né, uma refutação respeitosa, né, a esse cidadão. Mas antes eu peço a você aí que não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, veja o vídeo inteiro, né, compartilhe aí com os seus amigos, deixa um joinha para fortalecer o nosso canal, né, comente e não deixe, né, de se inscrever nesse canal, né, vamos fazer com que esse canal cresça e ativa aí o sininho das notificações, né, para sempre que eu postar um vídeo você ser, né, avisado. Então, dito isso, vamos para o que esse pastor, né, Augusto Nicodemos, vai nos dizer sobre a fé popular. Veja aí, né, o ataque à nossa fé, né, popular católica. O Moisés, ele disse que os ídolos que os pagãos adoravam, na verdade, eram demônios. Os demônios estavam por detrás das imagens e dos ídolos. Não era somente um pedaço de pedra, não era um bezerro de ouro. A idolatria tem um componente demoníaco, satânico. Exatamente, né? É aquilo que a igreja tem pregado. Inclusive, muitos mártires, né, no início da igreja, foram mortos justamente para não adorar ídolos, né? Para não adorar ídolo. O que Moisés fala, o que a Bíblia fala sobre ídolo, está corretíssimo, mas veja o que esse cidadão vai fazer. Ele vai pegar essa onda, né, dos ídolos, que realmente a Bíblia condena e a igreja ensina isso, vai vincular isso com os santos, né? Isso que está o erro, né, o gravíssimo erro desse pastor, para minar a fé popular do povo, querer comparar os ídolos que Deus proibiu radicalmente com a fé popular, né? Vai vincular com as imagens de Cristo, com a imagem de Nossa Senhora, com a imagem dos santos, que estão longe de ser ídolos, né? É uma blasfêmia comparar as imagens dos santos com as imagens dos ídolos. Mas vamos dar sequência aí, o que ele tem mais para nos dizer. Porque ela é uma afronta direta a Deus. A imagem é colocada no lugar de Deus. Mesmo que se diga que ela representa Deus, mas ela acaba atraindo a atenção e a devoção do adorador para ela. Mesmo que você faça a diferença entre latria, que é culto a Deus, e dulia, que é serviço aos santos, e você dizer que você presta dulia às imagens e não latria, que é somente a Deus, na prática, a imagem acaba atraindo o foco da adoração. E a pessoa beija aquela imagem, faz orações para aquela imagem, carrega aquela imagem em procissão, tem um zelo por aquela imagem como se fosse uma coisa santa. Então, a imagem, a idolatria, ela é um ataque frontal a quem é Deus e ao ser de Deus. E, por isso, eu creio que a Bíblia fala que a idolatria, por detrás dos ídolos estão os demônios. Sim, né? Por detrás dos ídolos estão, né, os demônios. Porém, tem que se diferenciar, né, as imagens que Deus proibiu fazer, imagens de ídolos, das imagens que Deus mandou fazer. E as imagens que Deus mandou fazer, né, como eu mostrei aí para vocês aí uma representação, né, a imagem da Arca da Aliança, né, com seus querubins em cima, Deus mandou fazer, está lá em Êxodo 25, né, a partir do versículo 18. A imagem da serpente de bronze, que Deus também mandou fazer, que está lá no livro de Números, né, 21, a partir do versículo 4, né, ao 9. Ou seja, o uso das imagens na antiga aliança era muito marcante, né, pelo povo antigo, né, de Deus. O fato de carregar a Arca da Aliança nos ombros, né, durante 40 anos que eles passaram no deserto, ele sempre deslocava a Arca da Aliança, né, nos ombros, como a gente viu nessa representação, né? Fazia liturgia guerreira, né, com a Arca da Aliança, como a gente vê lá em Josué capítulo 6, né? O povo se prostrava diante dessa Arca da Aliança, cantava, né, louvores a Deus diante dessa Arca da Aliança. O povo contemplava a serpente de bronze para ser curado, né? Que o próprio Deus permitiu, mandou fazer. Então,
precisa se diferenciar isso, né? Será se Deus fez uma serpente de bronze no sentido de fazer um ídolo para o povo pecar, né? Para o povo contemplar? Será se Deus, quando mandou fazer a Arca da Aliança, era no sentido de adorar aquelas imagens? Não, mas o povo fazia tudo isso, né, com aquelas representação, né, da Arca da Aliança, com os seus querubins em cima, da serpente de bronze, sem que isso fosse, né, adoração, sem que isso fosse, né, uma afronta a Deus. É preciso saber diferenciar. Veja, essas imagens, né, da serpente de bronze e da Arca da Aliança, foi o próprio Deus que mandou fazer, sem que isso fosse, né, adoração. O grande erro, né, do protestante é esse, é de não compreender que Deus proibiu a imagem de ídolos, mas na sequência Deus mandou fazer, né, a imagem do querubins e depois a serpente de bronze. Então Moisés diz isso no livro de Deuteronômio. Paulo repete isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. Ele diz assim: eu quero que vocês saibam que aquilo que os demônios, que os gentios sacrificam, é aos demônios que eles sacrificam. E Paulo estava se referindo aos cultos idolátricos lá na cidade de Corinto, especialmente o templo da grande Afrodite, né, grande, assim, muito querida e adorada naquela época. E Paulo está dizendo que por detrás do culto a Afrodite, da adoração das imagens e tudo, estão os demônios. Aqui, né, você vê a intenção dele clara de vincular um culto, né, pagão. Já está claro, já está dizendo nas Sagradas Escrituras que Paulo estava condenando, né, o culto, né, dos ímpios, dos pagãos, né, as estatuetas, né, as imagens daquela deusa, né, Diana. Paulo está condenando claramente aquilo, e o cidadão querer vincular aquilo com a fé católica. Como eu disse agora há pouco, né, muitos mártires no início da igreja, né, morreram justamente para não cometer essa idolatria que Paulo está condenando, né? Morreram justamente para não cometer essa idolatria, né? É queimar incenso às estatuetas dos imperadores, dos deuses pagãos. Como eu disse, né, é uma blasfêmia pensar isso, né? Acusar os mártires, os católicos, de idolatria quando eles deram a sua vida justamente para não fazer isso. Vamos ver mais o que ele tem para nos dizer. Então, eu creio que até hoje isso é uma estratégia satânica. Aqui ele fala que é uma estratégia satânica. Se ele estivesse se referindo, né, aos ídolos, está correto, né? É uma estratégia, né, satânica. Porém, se ele estivesse se referindo a fazer imagem, né, que foi o próprio Deus que mandou fazer imagem, né, como você viu a representação na Arca da Aliança, aqueles 2 querubins em cima, era o lugar da presença de Deus. E depois ele manda fazer também aquela serpente de bronze. Então, se ele estiver dizendo que é uma estratégia satânica, né, o uso de imagens, ele está, né, blasfemando diretamente contra o Deus Pai Todo-Poderoso, né? Porque foi o próprio Deus que mandou, né, fazer as imagens, que fez uso das imagens. Agir através de coisas, de objetos, particularmente de imagens. Como você viu, né, nas representações, o próprio Deus mandou, né, fazer a Arca da Aliança e fazer 2 querubins em cima, que era o lugar da presença dele. E a gente vai ver que essa arca era muito marcante no meio do povo, né? O chamado de Samuel, por exemplo, né, foi no lugar onde estava a Arca da Aliança. Então Deus agia sim ali, naquele local, era o lugar da presença de Deus, né? Lugar da presença de Deus. E Deus também agiu também por meio das imagens, né, mandando fazer aquela serpente de bronze. Quem olhasse, quem contemplasse a serpente de bronze, ficava, né, curado. Então Deus agiu, né, operou no meio do povo por meio dessas figuras, né, por meio dessas imagens. Tem aquele caso também que Deus ressuscita, né, um morto pelo fato dele tocar nos ossos do profeta Eliseu. Então Deus utiliza sim coisas, né, essas figuras, né, que elas não tomam o lugar de Deus, como ele vai dizer na sequência, né, que esses objetos, essas coisas, né, tomavam o lugar de Deus. Como você vê que não, né? Fez aquela serpente de bronze, fez a Arca da Aliança. Como eu disse, né, era muito marcante o uso dessas coisas, né, na Antiga Aliança. Como eu falei, né, os ossos de Eliseu, quando um morto tocou no morto, ele ressuscitou. Então são tudo sinais permitidos por Deus. Com o objetivo de tirar o foco da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, para que as pessoas se voltem para aquela imagem ou aquilo que aquela imagem representa. O
que é absolutamente proibido. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. E Deus diz, né, que ele castiga até a terceira e quarta geração daquele que faz esse tipo de coisa. O texto, né, de Êxodo 20, no versículo 4, de não fazer imagens de ídolos, né? Porque em Êxodo 25, Deus mandou fazer, né, as imagens. Então, se ele vai castigar até a terceira e quarta geração de quem faz isso, né, Deus vai castigar Moisés, né? E o próprio Deus mandou Moisés fazer, né, as imagens dos querubins. Então, veja, o protestante ele entra em contradição, né? Ou ele se emenda, né, e compreende o texto corretamente, ou ele está dizendo que o próprio Deus quebrou o segundo mandamento, segundo eles, né? Porque se Deus mandou fazer imagem depois e mandou fazer imagem da serpente de bronze, então Deus teria quebrado, né, o segundo mandamento, e assim Deus, ele mesmo ia ser, né, castigado. Olha só que interpretação, né, equivocada, sem fundamento, né, essa dos protestantes. É um mandamento que traz uma penalidade pesada, né? Então, né, é um mandamento, segundo eles, né, que traz uma penalidade pesada, que na sequência o próprio Deus quebrou, mandou fazer nas imagens do anjo querubim. Então veja, mais uma vez, né, ou o protestante se emenda, ou ele vai passar a vida toda dele dizendo que Deus é o próprio, né, foi o primeiro a transgredir as suas próprias leis. Olha só que absurdo, né? Porque se é uma penalidade pesada, o próprio Deus na sequência, né, mandou fazer, né, as imagens. Em Jó, sobrenaturalmente, feriu Jó. Então os demônios, eles não são Deus, mas eles têm algum poder, eles têm alguma habilidade nesse mundo que nós não temos, de manipular a realidade de forma que a coisa mais fácil do mundo é fazer uma imagem chorar, ou fazer com que nessas igrejas neopentecostais, trazendo a coisa também para o nosso lado, né, porque nós não ignoramos que tem muita coisa também, onde as pessoas consagram objetos, sal grosso, óleo ungido e tudo mais, e o milagre acontece. Deus nunca mandou fazer isso, Deus nunca usou esse tipo de recurso, não é? Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis mostrar para vocês, né? Você vê que ele faz questão de querer vincular os demônios, né? O culto pagão, que é proibido nas Sagradas Escrituras, e a igreja proíbe radicalmente querer comparar com o culto que nós católicos prestamos, né? Devidamente aos santos, né? A mãe de Deus, né? E aos santos. Ou seja, ele quer vincular de todo jeito. Porém, ele está cometendo um terrível pecado e vai, né, prestar contas diante de Deus. Querer desviar o povo de Deus com tamanha, né, falsidade, uma interpretação totalmente, né, equivocada, não vendo, né, que o próprio Deus, né, utilizou das imagens, sim. Depois você viu que ele diz assim que Deus nunca mandou fazer isso. Se ele estivesse se referindo às imagens, né, um tremendo mentiroso, é isso que a gente tem que dizer. Porque se ele estiver dizendo que Deus... Você viu que na fala dele, ele disse assim, Deus nunca mandou usar isso, né? Se ele estivesse se referindo às imagens, é um tremendo mentiroso, né? É mais um pastor mentiroso que precisa ser desmentido, né? Porque Deus mandou sim fazer as imagens, o povo contemplava aquela serpente de bronze e era curado. Então Deus utilizou sim desses sinais, sem contar que no Novo Testamento, né, a gente vê lá no Novo Testamento que o lenço, né, dos apóstolos, né, a sombra de Pedro curava as pessoas. Quer dizer que o lenço que tocava no rosto de Paulo, né, era levado e colocado aos doentes e eles ficavam curados. Então, foi isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo, né? Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você mais uma vez que se inscreva. Compartilha aí esse vídeo com outras pessoas, né? Deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Deixa o joinha, ativa o sininho da notificação, né? Assim que eu postar o próximo vídeo, você será notificado. E é isso aí, vamos que vamos. Sempre que puder, nós estamos aqui, né, refutando esses pastores, né, hereges e mentirosos. Muito obrigado, né? E fiquem com Deus.